Pessoal, então o ministro Moraes deu uma entrevista bem completa à Folha de São Paulo. Eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar. E eu vou trazer alguns pontos principais aqui na nossa avaliação. E o que ele falou que eu considero mais importante e relevante. A pergunta da Folha. Temos visto uma ofensiva de parentes e advogados de presos e réus do 8 de janeiro contra o senhor e o STF. Queixam-se de penas elevadas, denunciam abusos, concentração de poder. Há casos de réus com pedido de liberdade provisória deferido pela PGR, mas que continuavam presos, como o do homem que morreu na Papuda e virou uma espécie de mártir desses grupos. Em outros, houve erros, o senhor acabou voltando atrás. Como tem recebido essas críticas? Vejam só a resposta dele. Eu recebo críticas com toda tranquilidade. As construtivas serão analisadas, as destrutivas serão ignoradas. Lamentavelmente, hoje, pelas redes sociais, nós temos 99,99% de críticas destrutivas, agressões pessoais, ameaças. E aqui eu faço uma pausa para dizer que eu concordo com ele. Infelizmente, a rede social vira um ambiente muito tóxico, em que poucas pessoas, que fazem uma crítica ao Moraes têm um compromisso de fato de falar, vamos fazer uma crítica construtiva, será que não está passando do ponto aqui e ali? Será que não errou aqui e ali? Então a construtiva faz parte para o Moraes e para todo mundo, mas nas redes sociais, boa parte das pessoas inflamadas por bolsonaristas radicais, a gente vê que realmente não está um ambiente bacana nesse quesito aqui. Continua o Moraes, e as pessoas têm que entender que quem morreu, que quem cometeu um crime, melhor dizendo, não é porque é de classe média que não vai ser processado, condenado ou preso. Essas pessoas que hoje criticam o sistema penitenciário, isso aqui é interessante, e tem razão em criticar, disse ele, o sistema penitenciário precisa evoluir, falou bem aqui, essas pessoas nunca se preocuparam com os 700 mil presos brasileiros. Isso aqui está colocando o dedo na feridinha lá e detonando, porque sim, agora a gente vê o Malafaia, Nicolas Ferreira, todos posando, mas os presos estão passando por dificuldades, estão sendo maltratados, estão num ambiente que não é legal, não tem atendimento médico. Puxa, teve que acontecer o 8 de janeiro para... Nossa, agora a gente tem que preocupar com os presos, com os criminosos, porque antes era o quê? Mas se tá lá, coisa é porque boa coisa não fez, se tá lá é porque merece, quer tratamento digno, fica em casa, não comete crime. Agora que os deles estão presos, aí viraram defensores dos direitos humanos, E que bom que passaram a ser defensores disso. E continuou o Moraes dizendo, enquanto não havia gente ligada a essas pessoas, principalmente uma classe média do interior dos vários estados, eles tinham bordões, eu diria, fascistas, em relação àqueles que cometiam crimes. Nunca defenderam o que elas têm agora no Supremo, devido ao processo legal, direito a advogado, um julgamento por 11 ministros. Não sou eu que julgo sozinho. Todas as minhas decisões são levadas a referendo do STF. Uma condenação só existe se houver maioria no STF. Esses que foram condenados por ampla maioria. E diz aqui que as penas são elevadas, porque os crimes foram gravíssimos. Não foi um único crime, são 5 crimes. Quando você soma a pena desses 5, obviamente é elevada. As penas poderiam chegar a mais de 40, quase 50 anos, se fossem as penas máximas. As maiores até agora foram 17, só que, e isso é muito importante salientar, vejam só, por uma previsão da legislação brasileira, as pessoas só vão poder, nesses casos, ficar presas em regime fechado 1/6 da pena, ou seja, não chega a 3 anos, 2 anos e 8 meses. Vários já estão presos há quase 1 ano. Então, em que pese toda essa gravidade da prática de um crime que tentou abolir a democracia, que tentou abolir os poderes, queria um golpe militar com a volta do AI-5, com a volta de tortura, com a volta de se caçar politicamente adversários, essas pessoas ficarão presas mais 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, onde poderão progredir. Ou seja, o Supremo aplica a legislação que o Congresso aprovou. E aprovou em substituição à Lei de Segurança Nacional, ou seja, é uma lei de defesa da democracia. Então tá aqui, explicando, para quem acha que eu até mesmo, às vezes eu olho assim e falo, 17 anos, a minha pergunta é, quanto vai pegar o Bolsonaro? O incentivador do que aconteceu. Se quem foi lá, digamos assim, os peixes pequenos estão pegando 17, e os peixes grandes, quem financiou, enfim, quem incentivou. Então vamos ver, aqui tá aqui a explicação dele, Agora, outra pergunta da Folha. No evento na segunda, no Palácio do Planalto, com o padre Júlio Lancelotti e militantes de esquerda, o senhor foi muito festejado. Gritaram seu apelido, Xandão.
Antes de virar ministro do STF, o senhor atuou na política e integrou governos mais de centro ou centro-direita. Ele fez parte do governo Alckmin lá em São Paulo, que na época era chamado de fascista pelos que hoje chamam Alckmin de defensor da democracia, não sei mais o que. Eu acho que era um exagero chamar o Alckmin de fascista antes, como também acho um exagero, né, essa bajulação que muitos estão em torno dele. Então, né, a gente tem que ser muito coerente aqui. Mas o Alckmin nunca foi de esquerda. E o Moraes serviu ao governo Alckmin, colocado aqui na conta de centro ou centro-direita. E perguntou então ao Moraes à Folha: o bolsonarismo levou o senhor mais para a esquerda? A resposta dele: na verdade, quem me identificava aqui e me identificava ali são vocês na imprensa. A minha conduta foi a mesma. O padre Júlio Lancelotti, por exemplo, eu tenho um trabalho conjunto com ele, eu nem sabia disso aqui, isso que é interessante, hein? Desde 2004, quando assumi a presidência da então FEBEM. Ele me auxiliou a acabar com os grandes complexos da FEBEM e criar a Fundação Casa. Desde lá já vem essa, digamos, proximidade. E aí ele fala: eu fui no evento dos moradores em situação de rua porque esse plano foi resultado de uma decisão minha, monocrática, depois referendada pelo plenário, que determinou o respeito à dignidade das pessoas em situação de rua. A pessoa já tem uma vulnerabilidade, ela ainda sofre agressão quando se retira os bens, documentos, o cachorrinho delas. O pouco que ela tem, as pessoas retiram, é com violência. Não há saúde, alimentação, casa. Então tá aqui, eu também não sabia disso, interessante. Agora, defender a dignidade dessas pessoas não é ser de esquerda ou de direita, de centro ou ser liberal. É defender a Constituição. Então, quando eu digo que eu sempre pautei a minha conduta igual, é que quando você está na política, os adversários enxergam de um jeito. Quando vem para o judiciário, de outro. Mas eu também não me iludo. Elogios hoje, críticas amanhã. Isso faz parte. Aí ele vem trazer aqui alguns dados lamentáveis, né, dos moradores em situação de rua. E aí essa medida aqui visa melhorar essa situação dramática para ficar, digamos, menos dramática, né? E aí a pergunta: o bolsonarismo não levou o senhor mais para a esquerda, não? Ele disse: não, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o centro. Eu fico onde sempre estive, cumprindo a Constituição. E perguntaram para ele: vê chance de anistia para Bolsonaro, como aliados dele pedem? Disse aqui ele a resposta: quem pode aprovar ou não é o Congresso. O Supremo, eventualmente, o que pode analisar é a constitucionalidade ou não, como fez em relação ao indulto. Comigo, nunca ninguém conversou essa questão. E perguntado se o inquérito das fake news tem previsão de, enfim, concluí-lo, ele respondeu: ele vai ser concluído quando terminar. Então a resposta aqui bem dúbia, porque o pessoal reclama que é o inquérito do fim do mundo, né? Não acaba nunca, e ele vai incluindo tudo que tem alguma mínima relação nesse inquérito, e aí é alvo de críticas, né, por conta disso, desse inquérito que acabou dando a ele o que há muitos apontam como superpoderes. E aí, né, a resposta dele certamente não vai agradar parte aí de quem o critica. Então tá aqui uma entrevista interessante, com alguns pontos, né, elucidativos, eu considero assim, e não sei o que vocês acham. Deixa aqui, a opinião é sempre muito importante. Quem puder, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.